tarde, eu sou a Josi Posempa e estamos começando mais um Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta, sempre às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E essa é mais uma entrevista especial dessa segunda temporada. O Sobre Isso, um espaço onde histórias reais ganham voz, onde experiências se transformam em aprendizado e onde a vida, como ela é, nos conecta. Estamos na semana do Dia das Mães e hoje a nossa convidada é daquelas mulheres que ampliam o significado de ser mãe. E eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial, a Fátima Bongiorno. Então eu já peço para você que compartilhe essa entrevista, porque essa é uma entrevista muito esperada por nós, estávamos aguardando por ela aqui há muito tempo e também pedida por muitos dos nossos telespectadores. É uma entrevista digna de ser compartilhada para a edificação da família, então já compartilhe com as pessoas que você ama. Segunda filha de 5 irmãos e a única mulher que cresceu assumindo muitas vezes um papel de cuidado, sendo referência, apoio e direção dentro da própria família. Filha de sitiantes, ela traz na sua essência valores que não se perdem: o trabalho e a união e o compromisso com o outro. Quando chegou a Cianorte, iniciou a sua trajetória trabalhando no hospital da cidade e posteriormente em uma autoescola. Foi nesse período, vivendo a rotina simples do dia a dia, que conheceu Claudemir Bongiorno, que viria a ser prefeito por 2 gestões aqui em Cianorte, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, e que anos depois teve a sua vida interrompida durante a pandemia da Covid-19. E a aproximação entre os dois começou de forma despretensiosa, em uma excursão simples, daquelas que a gente nem imagina e pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Em poucos meses, veio o casamento, uma união que se estendeu por quase 38 anos, marcado por parceria, presença constante e uma construção sólida a dois. Claudemir teve uma atuação relevante na vida pública de Cianorte, primeiro como vereador e depois como gestor, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da cidade. Mas ao longo de toda essa caminhada, a Fátima esteve ao seu lado. E os maiores frutos dessa história estão na família que construímos juntos. Mãe de 3 filhos, o Hugo, a Bruna e o Victor, e avó de 7 netos, Fátima encontra na família uma das suas maiores realizações. Ao longo da vida, também passou por um processo profundo de transformação espiritual, encontrando na fé um novo sentido e uma nova forma de viver. Por esse motivo, também atua no aconselhamento espiritual e na cura, por meio do Projeto Viver, que ela coordena, sendo referência de fé para muitas pessoas, mulheres, famílias e fiéis que encontram nela escuta, direção e acolhimento. É uma das acionistas da Ave Norte Group, que tem forte atuação em Cianorte região, mas hoje acompanha de longe a continuidade dessa trajetória e segue também sob a liderança de seu filho, o Hugo Bongiorno. Mas acima de tudo, a Fátima é conhecida pela forma como se entrega às pessoas, pela generosidade e pela presença, por meio da fé que se manifesta no cuidado diário com o outro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Fátima, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós estávamos esperando por você. É um prazer muito grande te receber aqui no Sobre Isso. Eu é que agradeço. É uma honra muito grande estar aqui e ser convidada por vocês. Muito obrigada. E eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito relevante para você, para sua casa, para sua família. Então, compartilhe com todos que você ama para que possa receber também tudo isso que a Fátima tem para nos entregar aqui, porque ela é uma mulher muito valiosa. E agora nós vamos conhecer um pouco mais a fundo a história dessa mulher. Ô, Fátima, você nasceu no meio rural e veio jovem para a cidade para trabalhar. Como foi chegar em Cianorte e quem abriu as portas para você? Então, nós morávamos no sítio, né? E a gente era bem humilde, assim. Tinha meus irmãos, trabalhavam na roça. O meu pai era um homem leiteiro. Aquele tempo podia-se entregar leite nas casas, né? Sim. Então, ele era aqueles leiteiros. Ele trabalhou 35 anos dessa forma, entregando leite na rua, né? E assim ele criou nós com aquele leitinho, né? E depois eu vim para a cidade procurar um emprego quando eu estava com 17 anos, porque daí já para mim no sítio já não tinha mais assim um trabalho, vamos falar assim, né? Não tinha opção para uma Não. jovem, né? E foi bem na época que o doutor Ovídio, que era o dono do hospital, naquela época que hoje é a Santa Casa, né? Ele vendeu, chamava Hospital São Lucas. Ele vendeu para o Jorge Naban. E o Jorge Naban me deu essa oportunidade. E eu fui trabalhar com ele como secretária, onde fiquei um bom tempo trabalhando lá. Fátima, você mencionando aqui o Dr. Jorge Naban, embora ele já não esteja mais entre nós, mas teve um papel muito importante aqui na nossa cidade, né?
na nossa cidade e na minha vida, né? Porque ele foi o homem que abriu as portas para mim começar a trabalhar na cidade, né? Uma moça que estava vindo do sítio, né? Uma moça que não tinha muita, Começando. começando, não tinha muito para oferecer, né? E ele me deu essa oportunidade. Então eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele e lamentei muito, né? Que ele se foi. Foi um grande homem, para mim ele foi um excelente patrão. Muito importante isso que você trouxe, Fátima, falou sobre isso, traz isso, honrar as pessoas que serviram a nossa cidade, ainda que por meio da entrevista, que por meio dos nossos convidados, né? Mas essa é a essência aqui do Sobre Isso. Ô, Fátima, você mencionou aqui que você trabalhou no hospital, né? Que foi um período muito importante da sua vida, mas você também trabalhou na autoescola. Isso, quando eu trabalhava no hospital, tinha o doutor Edmervan. Ele era um médico, naquele tempo, ele era pediatra. Depois ele fez, né, uma pós e passou a ser oftalmo. Então, o pai dele sempre estava lá no hospital e ele falava: Olha, eu tenho uma autoescola e eu vejo um potencial muito grande em você. Então, a hora que eu tiver uma vaga, eu vou levar você, né? E assim ele fez, surgiu essa vaga, ele me convidou e eu fui. Eu gostava muito de onde eu estava, mas eu fui porque ali no hospital, muitas vezes a gente não tinha assim sábado, domingo, feriado, porque não podia parar o sistema, né? E lá não, lá na autoescola a gente já ia, né? Chegou sábado, meio-dia fechava, era feriado, não abria, né? Então, aí ele me Tinha essa vantagem de horários. isso, para a gente descansar um pouco mais, né? E aí ele me ofereceu esse trabalho, e daí eu fui trabalhar com ele na autoescola. E na autoescola eu trabalhei até eu me casar. Todo esse potencial que nós vamos falar daqui a pouco na entrevista, logo mais de todo esse trabalho que você faz, já era visto lá atrás, né? Mas vocês aguardem aí para vocês ouvirem da boca dela, não vou contar nada. Ô, Fátima, você é a segunda filha de 5 irmãos e a única mulher. E você mesmo disse que muitas vezes você foi como uma mãe para os seus irmãos, né? Como que foi crescer dentro dessa dinâmica? Então, quando eu era pequena, né, eu tinha 4 irmãos homens, como tenho, né? Mas a gente, o que que você acha que eu brincava, né? Burquinha com eles, né? A gente, assim, o que eles iam fazer, eu fazia, né? Porque Seguir o ritmo seguia o deles. ritmo dele, o fluxo, né? E depois, quando a gente cresceu, né? Agora, depois de casada, tudo, então a gente tem uma união muito grande. E os meus irmãos, assim, eles têm eu como um referencial muitas vezes, sabe? E às vezes, por exemplo, quando o meu pai partiu, que deixou um pedacinho de terra, a gente foi fazer, né? Os meus irmãos diziam assim: Ah, mas eu queria comprar uma casa. Eu falava: Então vamos. Ele falou: Não, vai você, né? Eu falava: Não, mas você tem que ver, né? Não, mas se você vê que você gostou, né? Eu falava: Não, mas você. Então sempre foi assim, sabe? Agora eles quiseram pintar a casa. Ah, irmã, tem que pintar a casa. Eu falei: Então vamos escolher a cor da tinta? Não, escolhe uma cor que você gosta, né? Então, assim, a gente tem essa conexão, dessa confiança, E né? essa consideração que eles têm. E eu amo muito meus irmãos, né? Eu tive uma cunhada que há pouco tempo ela também passou por um problema oncológico, né? E eu que tive à frente com ela, levei ela para o Moarama para fazer todos os tratamentos. E o meu irmão dizia assim: Eu preciso faltar no serviço hoje para poder levar ela. Eu olhava para ele e dizia: Você confia em mim? Ele dizia: Confio. Eu falava: Então pode deixar que eu vou cuidar dela. E graças a Deus, Deus curou, ela está completa. Deus fez um milagre na vida dela, porque ela estava toda tomada. E Deus fez um milagre e hoje ela está curada, graças a Deus. E aí, lindo esse testemunho, Fátima. Fátima, de onde vem esse jeito que você tem para cuidar das pessoas? Deus dá dons, Ele dá dons para as pessoas. Tem um que ele diz que vai ser um bom cozinheiro, né? Tem outro que eu sou um desastre nisso, né? Tem outro que ele diz que vai ser bom naquilo, bom na... Cada um Deus dá um dom. E ele deu esse dom para mim. Só que quando Deus nos dá um dom, nós temos que aprender uma coisa, que nós temos que exercer esse dom, entendeu? É isso que Deus conta. Ele dá o dom, mas ele espera que nós venhamos a exercer. E eu gosto de fazer E isso, honrar então, de acordo com aquilo que ele que ele me entregou. deu. Isso. Fátima, e você também contou situações muito concretas, né? Como ajudar os seus irmãos em decisões importantes. Isso sempre fez parte de quem você é. Você sempre foi essa pessoa ativa. A gente tem uma natureza que a gente vê as coisas e não consegue ficar quieto, né? Se você vê que dá para. Não é que nem às vezes alguém que vê uma criança caindo e não socorre, né? Esses dias atrás aconteceu um fato muito interessante. Eu fui num casamento e esse casamento foi na beira da praia. E daí a noiva estava ventando muito e o véu dela
Tava para trás, assim, puxando, puxando, o vento estava puxando, sabe? Aí eu levantei de onde eu estava, olha que ousada, né? E fui lá, peguei o véu, enrolei aqui no braço dela e deixei quietinha, você entendeu? Para o vento não levar. Aí, quando terminou tudo, depois ela falou assim: Eu quero agradecer você, porque eu não estava conseguindo nem prestar atenção direito no casamento, né? Ela estava Aí, perdendo o próprio casamento já. aí ela falou: Depois daquele momento é que eu consegui prestar atenção, porque daí ficou tudo bem, ficou tudo bem. Muito obrigado por você ter feito aquele gesto para mim que foi E fundamental. para ela Mas marcou o dia. mas é uma característica da gente, você entendeu? É uma característica nossa, né? Ô, Fátima, e já que nós estamos falando em casamento, eu quero trazer aqui um tema que pouca gente conhece. Foi em uma excursão que você conheceu melhor o Claudemir, né? Como que foi esse primeiro contato? Então, tinha uma excursão para ir para a praia. Eu tinha um sonho, né, que eu nunca tinha ido. E daí a gente conseguiu, né, ir pagando a prestação naquele tempo e nós fomos. E ele também foi, o Bonjour também foi. E daí a gente foi conversando, inclusive naquela época não levava cozinheira, formava-se as equipes dos que foram já para cozinhar, né? E eu fiquei na equipe dele. E a gente foi conversando, foi criando uma afinidade, foi indo na volta, a gente sentou no mesmo banco, sabe assim? Foi acontecendo assim, né? E quando chegou aqui, a gente começou realmente a olhar um para o outro, né? Mas existia algo diferente, né? Eu era noiva, eu tinha tudo, tudo comprado para casar, entendeu? E daí, mas daí eu olhei para ele com outros olhos e ele olhou para mim também. A gente se amou profundamente, né? Aí foi onde que com 6 meses eu rompi o noivado, nós namoramos, nós noivamos e nós casamos. E você conta para nós que ali não aconteceu nada naquele primeiro momento, mas que algo começou a mudar depois. E logo, pouco tempo depois, cerca de 6 meses, vocês namoraram, noivaram e casaram. Então foi assim, tudo muito intenso. Foi muito intenso, foi um amor assim intenso mesmo, um amor muito vivo. Nós fomos no carnaval para a praia, e você vê, dia 15 de outubro nós estávamos na igreja, entrando e Casando. casando de véu, grinalda e tudo. Bonitinho. Foi maravilhoso, E graças o a que te Deus. deu segurança para tomar essa decisão, assim, essa mudança tão rápida na sua vida? É o amor mesmo, era um amor. Era um amor de mim por ele, de ele por mim, assim. É, ele trabalhava no banco e às vezes ele passava por onde eu trabalhava e no cadeado onde eu ia abrir a autoescola, ele deixava uma flor, entendeu? O Ah, que cadeado. lindo. Eu ia levar alguma coisa lá no banco, um depósito, eu levava uma flor, um bilhete dentro. Foi um amor muito Foi um profundo mesmo. romance mesmo. Foi muito profundo, graças a Deus. E perdurou até Então, 38 anos, foram quase quase 38, 38 anos de casamento, casado. né? Como Foi. que você define essa parceria que vocês construíram? Olha, foi uma parceria muito boa, porque realmente você falou a palavra-chave. A gente era muito parceiro. Então, antes dele ser prefeito, ele foi vereador por 3 mandatos. E eu sempre estive ao lado dele, entendeu? É, quando ele disse que ia entrar na política, eu chorei muito, porque a gente veio de uma geração onde a gente fala, meu Deus, que isso, né? Morava no sítio, tudo. Para a gente isso era uma coisa muito diferenciada, né? Mas daí, como companheira, eu fui junto. E assim, as pessoas batiam um palmo na minha casa, às vezes para a gente ajudar com alguma coisa, resolver algum problema, né? E eu não falava, vocês têm que achar ele, você entendeu? Ali mesmo eu já resolvia, eu catava o telefone, eu resolvia isso, eu resolvia aquilo. Quando ele chegava em casa de noite, às vezes eu só ia Já contar o que já aconteceu, estava tudo entendeu? resolvido. Porque daí eu conhecia todo mundo também, eu sabia já, né, o caminho das pedras, vamos dizer assim, e aí já fazia. Então eu sempre fui muito companheira, e ele também sempre foi muito meu companheiro, ao ponto que se tinha uma coisa que a gente gostava muito, é quando ele chegava do trabalho, ele tomava banho, e aí a gente sentava e a gente conversava muito tempo junto ali, sabe? Sobre tudo, sobre, sabe, filho, vida, sobre o que aconteceu, sobre aonde nós podíamos, né, ajudar, melhorar. Sempre a gente teve Uma parceria essa mesmo. parceria, sempre teve. O Fátima, hoje nos bastidores aqui, você comentou algo com a gente sobre a duração do amor. E eu queria que você contasse um pouco mais para mim sobre isso. Eu vou contar uma história para ilustrar para vocês, que foi o que eu fiz, né? É, certa vez eu estava assistindo um filme onde era um casal de médicos, mas eles já eram assim de 80 anos lá nos Estados Unidos. E esse casal, ela foi esquiar, eles foram esquiar, e ela caiu um tombo, e ele levou ela para o hospital. E lá o médico atendendo ela, tudo, e o médico perguntou pro marido, que era médico também, quantos anos faziam que eles eram casados. E ele falou, faz quase 60 anos. Aí o médico perguntou assim, me conte o segredo de ficar casado tantos anos.
só com uma mulher. E ele disse assim, eu conto, todas as vezes eu decidi ficar, entendeu? E foi isso que eu fiz, né? Em todas as vezes a gente decide ficar. Teve uma briga, teve uma confusão, teve qualquer contratempo, mas todas as vezes decidir ficar, né? O amor é uma O decisão. amor é uma decisão. Eu decidi, entendeu? Combati o combate. Seu time. Fátima, e como que foi para você quando ele partiu? Muito difícil, porque eu volto a repetir, ele era um companheiro. Nós éramos muito companheiros uns com os outros. E uma das coisas que mais me fez falta foi o conselho dele. Ele era um conselheiro para mim. Tudo que eu não tinha, às vezes uma visão, uma solução assim, eu colocava e ele tinha uma resposta para me dar. Ele tinha algo para me falar. Certa vez, eu estava com uma situação difícil para contar para um pai sobre um filho que estava preso. E eu falei para ele, eu não tenho coragem. Ele falou, pode dar para mim que eu tenho coragem. Eu vou explicar para o pai realmente o que aconteceu, porque eu gostaria que alguém contasse para mim a verdade. E eu vou contar para esse pai, para essa mãe, a verdade. Pode dar para mim que eu falo bem. Nunca se pode colocar debaixo do tapete. A verdade tem que ser dita. E aí ele atuou assim, até hoje os pais agradecem. Era parceiro mesmo em todos os Parceiro em momentos. todos os sentidos. E conselheiro, muito conselheiro. E se você não sabe, nós estamos falando aqui da perda da Dona Fátima, porque o Valdemir Bonjour, o ex-prefeito do Cianorte, foi acometido pela Covid-19 e veio a falecer em 2021. E foi uma grande perda para todos, né, Fátima? Foi uma grande perca. Nós tivemos com ele no Hospital Sírio-Libanês por 93 dias. Ali a gente lutou de todas as formas, a gente não poupou nada que pudesse ser benéfico para que ver se ele fosse curado. Teve equipes médicas muito grandes atuando, né? E nós fizemos tudo o que pudemos. Inclusive, eu morei lá em São Paulo, eu e meus filhos, durante esse tempo. Eu ficava lá, né? Primeiro eu fiquei num hotel, depois tinha um prédio do lado do hospital, onde ficavam as pessoas, alugavam o apartamento. E daí, anteriormente, uma família que estava, o esposo faleceu e ela me arrumou o apartamento para mim ficar, né? Aí nós ficamos nesse apartamento por 93 dias. E os filhos se revezavam. O mesmo avião que trazia um, já levava o outro ali do aeroporto de Maringá, para eles ficarem comigo. Eles foram muito parceiros. E a gente esteve ali durante todo esse tempo. Mas o Senhor não quis, né? Nós oramos muito, o mundo inteiro orou. Até quero agradecer aqui as pessoas que, de uma forma ou de outra, profanaram a sua fé, né? Estiveram ali rezando, orando pela vida dele, pela recuperação, mas o Senhor tomou essa decisão e a gente soube respeitar. Fátima, e você também enfrentou um quadro grave de saúde. Você pode nos relatar um pouquinho do seu diagnóstico? Posso. No dia que fez um mês, que ele faleceu, eu descobri que eu estava com câncer. Eu passei a mão no meu seio e vi que estava duro. E aí, no mesmo dia, eu fui, né, no Instituto Mafra, fiz aquele ultrassom do seio, fiz a mamografia, na verdade, e eu vi que a moça repetiu a mamografia. E aquilo eu já fiquei com a orelha em pé. Quando eu cheguei em casa, eu tinha terminado de almoçar, o telefone tocou, era alguém lá dizendo, a senhora pode voltar aqui para fazer um ultrassom agora? Eu falei, posso. Na mesma hora. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, você estava atrás da porta ali, né? Porque foi tão Chegou rapidinho? Aí o médico fez, né, o ultrassom, e quando ele fez o ultrassom, a gente tem uma TV que a gente fica vendo, né? E eu olhei para ele e disse, tá aí, né? Ele falou, tá. Era o nódulo, né? Aí eu disse para ele, e pela fisionomia dele, com a experiência que você tem, eu de lado e ele fazendo, né? O que você acha? Ele disse, tem que fazer a biópsia. Eu falei, você já respondeu a minha pergunta. Aí eu falei, quem faz a biópsia? Ele disse, eu. Eu olhei para ele, do jeito que eu estava de lado, ele fazendo. Eu disse para ele, disse, agora. Ele levou um susto, depois ele disse, eu faço. Aí ele fez a biópsia. E aí levei, né, para o resultado, e infelizmente o resultado deu positivo. Aí deu no seio, e daí eu já, com 8 dias, eu já estava no centro cirúrgico em Londrina, fazendo a retirada de um quadrante, e nisso deu 18 linfonodos debaixo das axilas,
e esses 18, 8 já eram positivos. E daí o médico de São Paulo, eu fui para São Paulo, no Einstein, e daí lá, o médico, que era o médico do Pelé, o médico do dono da Globo, tudo médico de renome, né? E ele falou assim, olha, tem que fazer um exame chamado PET scan para ver. Aí ele fez esse PET scan. Nesse PET scan mostrou que eu tinha 3 nódulos no fígado também. E aí, quando eu voltei lá para ele dar o resultado, ele disse, só tem uma forma dele ter ido para o seu fígado, é pelo sangue. E essa forma dele ter ido pelo sangue chama-se metástase. E eu olhei e o mundo caiu para mim, né? Porque você fala, morri, né? Quando a gente ouve essa palavra, né? Aonde que a gente vai? O que que você encontra, né? O que que você pensa, né? E aí só me restou sentar no meio-fio, enquanto meu filho pedia o táxi e chorar, né? Mas depois eu fui me recompondo, levantei a cabeça e começamos a luta, né? Começamos uma longa trajetória. Inclusive, nessa trajetória toda, se você me permitir, eu gostaria de contar algo. Eu tenho muitos, mas um eu vou contar para você. Quando eu voltei para São Paulo para fazer a, a biópsia, eu já tinha feito a biópsia do seio e foram 3 agulhas que foram colocadas para tirar um pedacinho, né? Porque o objetivo da biópsia é tirar um pedacinho, né? E a agulha é grande, né? Não estou citando ninguém, não, hein, gente. E daí eu sabia que, como tinha 3 nódulos no seio, então quantas vezes e como ia ser, né? E daí eu cheguei lá em São Paulo, e quando eu cheguei no hotel, eu joguei a minha mala num canto, dobrei o meu joelho e disse, Deus, eu falei para todo mundo que eu sou corajosa, mas eu não sou. Eu falei para todo mundo que eu não estou com medo, eu estou morrendo de medo. Eu falei para todo mundo, ai Deus, olha, eu estou em pânico, eu estou apavorada, o que é que vai acontecer comigo? E aí eu chorei muito e me deleitei com o Senhor. Mas quando eu levantei daquele lugar, eu senti uma paz tão grande, porque eu entreguei para Ele, entendeu? Tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Aí quando eu cheguei no hospital no outro dia cedinho, a moça olhou e falou, Você mas já teve a resposta ali naquele momento. Daí eu cheguei lá, a moça falou assim, mas esse exame vai fazer sem anestesia? Aí passava para outro olhava e falava, mas sem anestesia? E eu só escutando aquilo. Quando eu entrei para fazer o exame, que eu deitei na maca, tinha uma enfermeira. Eu disse para ela, quanto tempo faz que você trabalha aqui? Ela falou, faz 25 anos nesse setor. Eu falei, se você fosse fazer esse exame, dessa biópsia, como é que você faria? Ela falou, claro que era com anestesia. Eu falei, bom, se ela vai fazer, eu também vou, né? Aí o médico chegou. Eu olhei para ele, deitada que eu estava, e eu disse, doutor, tem jeito de fazer com anestesia? Ele disse assim, agora, para tudo, chama anestesia, para tudo. Aí depois eu fui compreender que o médico, que era, né, lá o oncologista, ele esqueceu de pôr que podia pôr anestesia. Então eles pensam que eu tinha algum problema e que eu não podia tomar anestesia, entendeu? Porque daí fica vago. E aí ele fez com anestesia. Daí, antes de fazer anestesia, eu disse para o médico, para o anestesista, para todos, o enfermeiro, eu quero profanar a minha fé. E eu orei. E na hora que eu orei, eu falei, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, nem sangue vai sair, porque eu tinha lido tudo que eu assinei. E lá dizia que muitos podiam ficar internados nos hospitais, muitos sangrariam muito, e poderia acontecer até ir de óbito. E aí, eu orei e abençoei e disse isso. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, nem sangue vai sair. E eles me anestesiaram. Quando eu acordei, o enfermeiro estava assim, em cima de mim, ó. Aí ele falou, dona, eu estava esperando só a senhora acordar. Sabe por quê? Eu não levei nem embora. Eu queria mostrar para a senhora que deu tudo certo e que nem sangue saiu, ó. Tá sequinho, sequinho. Foi igualzinho a senhora orou aí, foi igualzinho. Nossa. Falei, glória a Deus. E assim foi. E daí, mas infelizmente a resposta da biópsia veio. Mas o Senhor fez um milagre, né? O Senhor fez um milagre. Mas essa hora foi tremendo, para mim foi uma experiência sobrenatural. Ô, Fátima, e ainda que naquele momento ali o resultado não foi o que você esperava, o que você gostaria, mas mesmo assim a sua fé, o seu testemunho já começou a mover, né, naquele momento dentro do hospital. Graças a Deus, né? E depois começou a luta, né? Tem muitas histórias. Fátima, e por falar em milagres, a sua própria família é um milagre, né? Tudo que você
vivencie. Você construiu uma família linda, com 3 filhos, 7 netos. Aliás, o seu filho Hugo Bonjour já esteve aqui no programa, você pode acompanhar a entrevista pelo YouTube. A sua nora também, Thalita, já esteve aqui, também está disponível no YouTube, no programa sobre isso, para que você possa acompanhar entrevistas de excelente nível. E com toda essa ligação que você tem, o que a sua família representa para você, Fátima? Tudo, tudo. Eles nunca me deixaram sozinho, nunca me desampararam, nunca disseram não. Quando eu estava lá, como eu já disse, né, eles ficaram comigo, uma vez cada um lá em São Paulo, né? Todas as vezes tinham um filho junto comigo, eles não me desampararam. E aqui também, quando eu descobri, foi tão interessante que quando eu descobri que eu tinha que ir para Londrina para fazer, né? Aí que eu contei para eles, eu disse, olha, eu chamei vocês todos aqui para contar uma história. E a história que eu tenho para contar para vocês, infelizmente, é uma história um pouco complicada. Aí eu contei que estava com câncer e que eu tinha que ir para Londrina. Aí todos falaram, eu vou com a senhora, eu vou com a senhora, eu vou com a senhora, as noras, tudo, genro. Daí eles disseram, então eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar uma van, mas vocês não esquecem de levar paciente, tá bom? Aí, e eles sempre tiveram comigo, sempre me acompanharam. O Hugo não me deixa, olha, toda vez que eu vou em Londrina fazer o PET scan, ele para tudo, fica comigo, me leva. Ou a Bruna, o Vitor, né? A Bruna já quis me levar algumas vezes, mas uma hora grávida, outra hora com o bebê, porque daí ela não podia, porque ela fala que é por causa da radiação, né? Sim, Mas perigoso. sempre presente, sempre. Meus filhos são uma bênção, são os filhos preciosos mesmo, e sempre me dão muita atenção. Eu estou aqui nessa conversa maravilhosa com a Fátima Bonjour e nós voltamos já. Eu sou a Josi Cozempa, a apresentadora aqui do Sobre Isso pela Rede Cinturão Verde Televisão, e hoje nós começamos aqui um quadro semanal no programa, em parceria com a Cortez Assessoria Empresarial e Contábil, uma empresa genuinamente cianortense, parceira do desenvolvimento aqui da nossa cidade. E nós vamos falar sobre dinheiro, empresa, organização, consciência financeira, quebrando tabus e trazendo informação prática aos empresários e também para quem quer crescer. E hoje nós vamos falar que nós temos o prazer de receber o Marcos Cortez. Marcos, muito obrigado por estar aqui e somar com o nosso programa, trazendo informações tão importantes que nós vamos ter aqui nesse quadro. Eu que agradeço, né, essa parceria com o programa sobre isso. A Cortez Assessoria é uma parceira, tem um prazer, né, já conhece esse programa, né, acredita no programa, é um programa respeitado, é um programa que está trazendo muita novidade, não só para Cianorte, para a nossa região. Então, é um prazer realmente ter essa parceria. O prazer é nosso e de você aí que nos acompanha também, né? O nosso parceiro, como você conheceu aqui, é o Marcos Arli Cortez, contador, administrador, professor universitário e empresário. Nascido e criado aqui em Cianorte, o Marcos começou a trabalhar ainda na adolescência, construiu 25 anos de carreira na Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, leciona na Unipar há 10 anos e é proprietário da Cortez Assessoria Empresarial e Contábil. E nessa segunda temporada do Sobre Isso, nós vamos aprender juntos aqui muito sobre esse universo contábil. Ô Marcos, existe um tabu muito grande quando se fala em contabilidade. Muita gente ainda vê como uma obrigação, como um custo. Vamos começar quebrando esse paradigma? Exatamente, Josi. Na realidade, hoje existe um mito muito grande em relação à contabilidade, né, que é só obrigação, só atender o governo. Isso existia, a contabilidade, há muito tempo, né? O contador foi muito identificado como sendo o contador por governo, mas hoje a contabilidade ela é consultiva, ela é uma contabilidade preventiva, onde nós ajudamos o empresário a desenvolver a sua atividade operacional também. É um parceiro da empresa, né, Marcos? Exatamente. Então, hoje, o contador ele é um parceiro da empresa, né? Ele trabalha... Hoje, nós temos um trabalho específico para o empresário, né? Não só atender o governo. Lógico que nós atendemos todas as obrigações acessórias, aquilo que é necessário atender o governo, mas a nossa prioridade é o nosso cliente, né? É agregar um trabalho para o nosso cliente, agregar valor à contabilidade, né, sendo ela uma consultiva, sendo ela na área financeira, na área gerencial, ou seja, em toda a área das empresas. Ô Marcos, quando nós falamos da Cortez Assessoria, quais os tipos de empresa que a Cortez atende? Josi, hoje a Cortez Assessoria ela atende
todos os tipos de empresa, nós atendemos desde MEI, desde o microempreendedor individual, empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, ou seja, nós atendemos a empresa que está iniciando as suas atividades, né, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, até o médio e grande empreendedor. Então hoje a Cortez Assessoria, ela atende todos os nichos de negócios, de mercado, né? Então hoje a Cortez Assessoria tem um leque muito grande em relação a todos os tipos de empresa, né? Não é só empresa de grande porte que a Cortez Assessoria atende. Porque a contabilidade não é só imposto, é gestão, é prevenção e é estratégia. A Cortez atua de forma preventiva e não corretiva. A organização financeira impacta diretamente no crescimento, no lucro e na segurança. Ô Marcos, o que isso quer dizer na prática para os empresários que estão nos acompanhando? José, é uma pergunta muito importante, muito oportuna. A contabilidade hoje para os empresários, né, uma contabilidade consultiva, uma contabilidade preventiva, porque as empresas crescem e depois se estruturam. O nosso trabalho junto ao nosso cliente é fazer um trabalho de planejamento, de crescimento, para que ele consiga se estruturar e crescer de forma estruturada. Ou seja, nós fazemos um planejamento tributário para ele em relação, né, hoje muito forte o e-commerce, né, nós atuamos muito forte nessa linha do e-commerce, então nós atuamos ajudando o cliente na sua área operacional também, de forma preventiva e planejamento, porque quando a gente consegue planejar, quando a gente consegue antecipar o cliente, nós conseguimos agregar muito mais valor do que a gente atuar, né, no corretivo. Corrigindo os problemas que a pessoa teve por não percorrer o caminho correto. Exatamente. Nós atuamos também no corretivo, né, o que nós chamamos aí do apagar fogo, né, a gente também faz isso aí, mas quando a gente consegue prevenir, quando a gente consegue fazer um planejamento bem elaborado, nós temos um resultado muito significativo. Evita custos e problemas também, não é, Marcos? Exatamente. Quando a gente faz um planejamento, nós conseguimos identificar o cliente quando ele vai abrir uma nova filial, quando ele vai constituir uma nova empresa, quando ele vai ampliar o seu negócio. Então nós conseguimos fazer esse planejamento e preparar esse cliente de uma forma com planejamento tributário, alterando de um Simples Nacional para um lucro real, onde nós vamos ter aí uma estrutura de crédito, reduzindo os impostos significativamente para o nosso cliente. Nós sabemos que consciência financeira não é só para empresas, é cultura. Que exemplos você pode nos trazer, Marcos, você representando a Cortez, para que a gente entenda melhor isso? José, é muito importante a gente falar sobre isso, porque, né, como eu citei agora há pouco em relação ao e-commerce, as empresas do e-commerce, por exemplo, que nós atendemos, elas têm um crescimento exponencial. Então hoje o cliente está faturando 50 mil, daqui a pouco ele está faturando 200, 300, 400 mil reais mês. E, por exemplo, quando nós temos essa empresa num Simples Nacional e esse faturamento dele é exponencial, ele aumenta o seu imposto significativamente. Então nós conseguimos fazer um planejamento tributário, de repente levando essa empresa para um lucro real, onde nós conseguimos reduzir o imposto significativamente. Então nós tivemos casos práticos de reduzir 800, 1 milhão, 1 milhão e 200, aí durante o ano, para vários clientes em relação a um planejamento tributário. Então isso é importante a gente, é claro, né, nós vamos levar uma empresa para o lucro real? Não, nós sempre fazemos uma simulação, nós analisamos números, porque aí sim a gente vai com um respaldo em relação a números para levar isso para o cliente de uma forma assertiva. Nesse caso, então, existe a possibilidade do empresário estar pagando mais do que ele poderia estar pagando? Exatamente. Hoje o imposto, o empresário consegue pagar menos imposto de uma forma lícita, de uma forma legal, elaborando um planejamento tributário, ou seja, entre o empresário, né, a parte operacional e o contador. Então isso, a Cortez Assessoria, ela tem a expertise em relação ao planejamento tributário, né? A minha especialidade, planejamento tributário, e hoje a gente consegue trazer um retorno muito significativo para o cliente. O Marcos está trazendo para nós aqui um assunto que tem repercutido em todo o país devido à reforma tributária. Então é muito importante que você continue com a gente e acompanhe os próximos quadros aqui no Sobre Isso.
A Cortez Assessoria é uma empresa local do Cianorte, atende clientes de todos os portos, MEI, pequenas e médias e grandes empresas. Atua há mais de 15 anos, integra o NEC, o Núcleo de Escritórios de Contabilidade, inclusive o empresário Marcos Cortez é o atual presidente do núcleo. A empresa contribui diretamente para que Cianorte continue pujante e organizada economicamente. Eu sou a Josi Cozempa, apresentadora do programa Sobre Isso, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão, e estamos começando agora o quadro ASK Dermocosméticos Transforma. E nós vamos conferir agora a transformação que aconteceu na vida da Renata Rainieri, que também é nossa parceira aqui no Sobre Isso. Estou muito honrada de abrir esse quadro, onde eu tive a oportunidade de conhecer essa linha maravilhosa da SK, onde eu estive numa imersão e ali eu me encantei pelo propósito e a missão da marca. E eu vi que junto com essa missão, ela coligava com o meu propósito de vida, que é levar algo além para as mulheres. Então, como empresária, administradora, contadora e com uma vasta experiência no mercado de negócios, eu vi a SK como uma oportunidade de trazer uma renda extra, uma nova oportunidade para que a mulher pudesse faturar e realizar assim os seus sonhos. Então, junto com a SK, eu sou a primeira embaixadora aqui de Cianorte, eu trouxe essa oportunidade para que as mulheres pudessem assim prosperar financeiramente, poder levar a sua vida, realizar os seus sonhos de uma forma mais leve, pois a SK nos proporciona e transforma vidas, e essa transformação não poderia acontecer somente comigo, é uma oportunidade que eu trouxe para as mulheres cianortenses, as mulheres da região, que podem faturar, ganhar mais através deste negócio que é realizador, porque ela transforma a mulher de dentro para fora. Se você que ainda não conhece a SK, confira aqui no nosso canal no YouTube, programa Sobre Isso, a entrevista completa com a empresária CEO da SK, Creuza Zeca, e nos acompanhe que vem muito mais transformação por aí. Estamos de volta com Fátima Bongiorno falando sobre fé, família, milagres, empresas, um bate-papo muito gostoso e você continua aqui nos acompanhando. Fátima, você é muito ligada à sua família, aos seus filhos, né? Como que é para você viver esse papel de avó hoje, sendo que a sua neta está fazendo medicina? Olha que delícia, né? Que sonho, né? É tão bom. E agora, por exemplo, quando eu faço os meus exames, porque eu tenho que continuar fazendo os exames periodicamente, né? E ela fala, vó, manda para mim, porque eu já vou ver que ela está no 2º ano de medicina. Ô, vó, ali, lá, eu falo, até bom nem mostrar muito, porque senão na família fica dando muito palpite, né? Mas ela olha, fala, ó, vó, aqui, lá é um presente de Deus, ela é maravilhosa, como todos os outros netos meus. Eu faço uma via sacra, né? Porque eles moram tudo onde eu moro, né? E daí eu faço uma via sacra, eu passo na casa de um, vai vendo, vai vendo. Às vezes passo até lá, eu estou passando na Bruna e vou indo para casa da Jéssica, eu já cato a minha neta, que é amiguinha da outra, e da outra neta, e já levo junto e vai, é uma delícia. Nossa, é muito bom ser vó, é muito bom ter essa amizade com os filhos, né? Até eu estava falando ali com o almoço ali fora, né? E ele estava falando sobre almoçar junto de domingo, tal, que ele se encontrava com um pouco de dificuldade, por causa que daí o sogro chama, o amigo chama, né? Eu falei para ele que nesse ponto eu era um pouco mais esperta que ele, né? Falei que eu adquiri da segunda-feira. Então, desde quando o Bom de Orno era vivo, a gente sempre fez um almoço da família, um almoço na segunda-feira. Porque daí eu falo que eu não corria muito risco, ninguém chamava. Aí vai, almoça, depois cada um fica um pouquinho ali, eles se veem, conversam, depois cada um vai para o seu trabalho de novo, né? Agora, esse dia eu estou um pouco parado, porque eu andei dando umas viajadas, né? Mas é só eu estar lá, a gente tá comendo junto uma vez por semana, né? Fátima, e falando aí que você é passeadeira, a gente já sabe que você tem até um grupo de amigas para fazer esses passeios. Conta um pouquinho para nós. Eu gosto muito. Até que o Bongiorno estava vivo, ele não gostava de viajar, né?
Então, assim, como companheiro, eu não ia, ficava com ele também, ainda mais pelos últimos 8 anos que ele foi prefeito, então daí não podia nem sair do país, porque para sair do país tinha que passar por vice, né? Então, o único lugar que eu ia mais era no Paraguai, né? Porque assim, ele voltava Tava tarde. pertinho. Mas ele também não podia ir, porque era outro país, ele não podia ir, né? Então, depois eu adotei esse hobby. Encontrei umas amigas muito abençoadas mesmo, uma amiga do Senhor, e nós tomamos esse hobby de viajar, né? E daí a gente viaja, né? Já fomos para muitos países. Nossa, já andamos muito mesmo. E é muito bom, é muito bom. Agora, inclusive, a semana que vem já vou viajar de novo para fora, e o mês que vem eu vou de novo para fora e a gente vai É isso aí, passeando. conhecer lugares, conhecer pessoas, Isso. levar a sua fé, o seu dinamismo. Tudo, é muito bom. Eu fui para Israel, Egito, ali os lugares, né, bíblicos, né, muito bom. A Turquia, ver tudo aquilo que a gente olha na Bíblia, né, e a gente vê pessoalmente lá, e foi muito bom. Fátima, você falando da Bíblia, a gente sabe que você tem essa busca pela fé, pelo conhecimento. E como que você começou essa caminhada na fé? Então, eu sempre fui praticante, sabe? Fui católica, né, a gente era praticante e tudo, mas depois eu senti, assim, que eu queria algo mais, assim, sabe, mais profundo, né? E foi aonde que eles me convidaram para ir no chá da Donep. E indo nesse chá da Donep, eu gostei muito dos testemunhos que eu vi, me identifiquei muito com tudo aquilo. Daí eu comecei a frequentar já a Igreja Batista do Calvário, né? E eu, nossa, amei tudo aquilo. Realmente tirou a venda dos meus Se olhos. Eu conectou? me conectei, sabe? Me senti em casa, me senti, sabe, assim, plena, me senti, nossa, o amor de Jesus muito grande na minha vida. E ali eu permaneci até hoje. E onde você desenvolve todo o trabalho humano que você faz também. Isso. Aí ali na minha igreja nós temos muitas ferramentas maravilhosas, muitos cursos. Tem uns cursos muito bons. Inclusive tem um curso chamado Rever, que é ministrado, e eu sou a coordenadora e sou uma das ministradoras, né? É um curso que ajuda muito o ser humano na curar a sua alma, curar o seu coração, curar muitas vezes aquilo que aconteceu conosco e que às vezes a gente não soube passar por aquele vale, não soube perdoar, liberar realmente aquilo, né? E lá nós temos as ferramentas que podem estar ajudando você. Antes de chegar nesse nível de ensinamento, você tem uma expressão que você fala ali, eu nasci de novo. Foi nesse reencontro com a fé? Foi nesse reencontro com a fé. Eu tive assim, muitas vezes a gente lia a Bíblia e não entendia muito, né? E parece que tirou a venda dos meus Começa a olhos. estudar, tem uma Começa a compreensão estudar, você maior. consegue ter aquela compreensão, parece que as letras pulam, né? E você consegue entender muito mais. Foi fantástico o que aconteceu comigo. Fátima, e hoje você está à frente do Reverde. O que você considera essencial para quem vive esse processo? Olha, esse processo é um processo muito profundo e muito bom. É porque muitas vezes nós temos essa experiência com Deus, a gente vai para a igreja, a gente batiza, está tudo muito certo. Mas às vezes nós ficamos com alguma dor na alma, algum processo que nós não conseguimos passar. Então, Coisas que não foram curadas, muitas isso. vezes desde a infância. Eu vou te contar uma história, né? Que eu atendi uma pessoa nesse grupo, e essa pessoa, ela disse que quando ela era pequenininha, ela estava na frente do espelho penteando o cabelo, e disse que a mãe falou para a irmã: Olha, aquela minha filha até que é bonitinha, né? Mas quando ela abre a boca, dá uma olhada nos lábios dela, que ela tinha um lábio um pouco grande. E ela ficou com aquilo na mente dela. Nossa, minha mãe disse que eu tenho lábios. Essa fala gerou E ela trauma. colocava a mão na boca assim, e ela não conseguia sorrir. Toda vez que ela ia sorrir, ela tinha aquele complexo, você entendeu? E como fazer, né? Porque era na boca, né? Era uma coisa que não tinha como esconder, né? E ela sofreu muitos anos com isso. E daí ali, naquele curso, a gente conseguiu trazer à tona, ela perdoar a mãe, ela entender que os lábios dela eram lindos, que ela era maravilhosa. E ela é casada, tudo, né? E ela ficou livre, livre daquilo. Então, assim, tem muitos testemunhos, né? Mas um é esse, você entendeu? E às vezes A li- perdão, né? A libertação A dessa prisão libertação. emocional. Falou a palavra certa. A libertação daquilo, muitas vezes, que nos aprisiona, né?
Fátima, olha como é interessante isso que você nos trouxe, porque hoje muitas vezes as pessoas fazem procedimentos para aumentar os lábios, né? Então, Mas ali ela carregava uma dor que ia além da aparência, era uma dor emocional. é uma dor emocional, na alma mesmo, né? E foi tirado, né? Glória a Deus. E hoje ela está na moda, né? E agora ela não tem mais vergonha, está Não, ixi, curada agora e é. ainda está com o lábio Nossa, é bonito. uma delícia agora encontrar com ela e bater papo com ela, é muito bom. Como é importante esse trabalho que você faz, que você desenvolve, você, juntamente também com os demais que estão à frente dos demais projetos, mas é muito importante realmente. E lá na nossa igreja tem uma ferramenta muito grande. Tem muitos cursos, muitos cursos. Inclusive cursos que são abertos para todos, entendeu? São cursos que são abertos para toda a sociedade, entendeu? Não importa a denominação. Todos são bem-vindos, se tiver vaga, todos vão fazer. Para participar, porque é um crescimento, Um né, Fátima? crescimento. Como pessoa, um Sim, crescimento emocional. sim, sim. Nós temos muitas pessoas de outras igrejas, muitos católicas fazendo cursos católicos, né? Então, é aberto para todos. Ô, Fátima, e depois de ver seus filhos, o Hugo e a Bruna vivendo esse mesmo caminho, como que foi para você? É maravilhoso, né? Porque eu sempre falo assim, que quando a gente, por exemplo, come alguma coisa e você gosta demais, por exemplo, eu ultimamente eu comi salmão com molho de maracujá e eu gostei muito, né? Achei, nossa, fantástico, né? Muito bom. Então, a gente quer que todos que a gente ame comam também, né? A gente faz na mesa para que Você tem algo todos... especial que oferecer para o máximo de pessoas. E eu quis que os meus filhos também, né, experimentassem isso aí, né? E o Hugo foi no Projeto Amar de casais, né? E ele fez, ele e a Thalita entraram água, saíram vinho, realmente aderiram, Eu ia te né? perguntar justamente sobre isso, porque o Projeto Amar teve esse papel importante na vida dos seus filhos, né? Como que Teve. foi acompanhar essa transformação de perto? Então, foi muito bom, a gente só vai orientando daí, né? Quando eles saíram do Projeto Amar, eles até nem eram casados, eles estavam morando junto, né? Pronto, já quis casar, regularizar a vida e fazer tudo certinho. E foi até interessante que eles casaram no dia 4 de agosto, foi o dia que o Hugo fez o aniversário, e no dia 5 eles já se batizaram na igreja cedo, depois de uma festa de casamento e tudo, porque eles queriam realmente estarem regularizados, né? Porque quando a gente conhece a verdade, a gente quer, né, viver ela, não é E verdade? o seu filho Hugo, ele tem também essa paixão por cuidar do próximo, né? Está à frente do Legendários aqui em Sim, Cianorte, cuidando e orientando homens. isso. Assim como eu gostei muito do Rever, ele gostou muito desse Legendário, né? E ele realmente Tem um papel tem importante lá dentro. muito, muito importante. E ele gosta mesmo. Ele faz com muito amor, que é segurar na mão dos homens, para que os homens aconteça com todos o que aconteceu com ele, essa transformação para melhor, né? Essa transformação para ter uma família, porque o símbolo é a família, né? Fátima, inclusive, nós temos aqui disponível no nosso canal no YouTube, programa sobre isso, essa entrevista onde o Hugo fala bastante sobre o Legendários, fala também sobre vida, família, empresa. É uma entrevista linda, eu convido você a acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Fátima, mas nós queremos saber de você. Com tudo isso que você viveu, você foi colocado à prova muitas vezes. Como que foi atravessar esse período? Olha, uma fase mais difícil da minha vida foi quando eu fiz a radioterapia. Porque quando eu fiz a radioterapia, eu fiz lá em São Paulo. E eu fiz ela no fígado. Então, quando você faz uma radioterapia, ela é uma radiação, né? Já diz o nome, né? Mas quando você faz no seio, por exemplo, o seio é considerado um órgão morto, sim, porque, né, ele não tem... Amortece um pouco o impacto. Isso. Mas o fígado é algo em você que ele fica trabalhando todo dia, entendeu? Todo dia ele está trabalhando, ele tem uma Tempo todo. função dentro de você. Não é que nem eu sei que ele não tem uma função, não sei, né, ficar quieto aqui, ou se fosse dar uma Amamentar, a mal. principal Isso, função. isso não. E ele fica trabalhando. E quando eu fiz essa radiografia, pensa o médico que além pegou no estômago, por exemplo, entendeu? E aí eu fiquei muito mal, porque o objetivo da radioterapia ela é queimar mesmo, né? E aqui não dá para ter uma exatidão como tem aqui, você entendeu? E aí eu fiquei muito mal. Eu fiquei numa cama, eu fiquei 50 dias na cama. Eu não comia, eu não bebia. Eu falava assim no hospital, ou no hotel depois, se eles fizessem talvez uma sopinha, acho que eu conseguia comer. Eles faziam e faziam. Não. Se eles fizessem uma polenta, mas vinha polenta. Nada. O dia que eu comi meio ovo, nós comemoramos. Eu fiquei numa cama só
pele e osso. E aí eu olhei para o céu um dia. Eu disse, Deus, vamos conversar? Senhor, se o Senhor vai me levar, se essa enfermidade é para a morte, eu só quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu quero ir para o céu. Então o Senhor me ensina. O Senhor me ensina como é ir para o céu. Quem que eu tenho que perdoar? Quem que eu tenho que pedir perdão? Quem que eu tenho que amar mais? Quem que eu tenho que dar atenção? O que é que eu tenho que fazer? Me mostra o caminho. Como é que ter a santidade para ir para o céu? Eu quero que o Senhor me ensine. Mas foi uma oração do fundo da alma, do fundo do meu ser, que eu já contava que eu estava indo, entendeu? Eu não via mais luz no fundo todo. E a partir disso que eu entreguei, senti muita paz e eu comecei a melhorar. Acho que Deus falou, vai resolver os teus problemas depois, né? E estou bem até hoje, graças a Deus. Quando eu entreguei verdadeiramente minha vida na mão dele, ele compreendeu. Ele me devolveu algo. Fátima, a gente fica muito feliz ouvindo você falar isso aqui. E a gente não pode deixar de mencionar também que nem toda a sua trajetória, né, toda a sua construção de vida, tem também a empresa Avenorte, que você participou da construção de uma trajetória empresarial importante, né, que é muito relevante para a Cianorte, empregando mais de 4.000 funcionários. Como que foi viver isso de perto? Foi muito bom, a gente teve muitas experiências, né? Nós começamos do nada. Eu não me esqueço que nos começos, as primeiras cavadas que deram lá, né, as primeiras perfurações que foram feitas, o Bonjoro sempre estava à frente, sempre até com a enxada na mão, como diz, né? Ele, o Camargo, tudo. E nós fizemos toda a comida em casa e nós levamos as panelas. E lá nós comemos toda essa comida debaixo de um pé de abacate, né? Eu até dava risada porque o abacate era pequenininho assim, né? E eu falava, nossa, mas esse pé de abacate não presta nem para dar um abacate bom, né? Olha só, né? E depois eu descobri que era o tal O tipo de abacate. Era avocato que chama, né? Avocato, né? Que ia ser uma delícia, mas a gente não comia porque não sabia, olha só, naquele tempo. Ele é realmente muito bom. Muito bom, naquele tempo, mas a gente não sabia, eu falava, olha, o tamanhozinho do abacate nem cresceu, né? E a gente começou assim, né? Com muita luta, sempre com muita oração, sempre pedindo a Deus, né? E trabalhando. E a Avenorte foi um divisor de águas, né? De todas as formas, né? Para a nossa vida financeira, para os empregos, né? E ver a gente poder atender o Brasil, o mundo aí, né? Dando aí à frente de um projeto tão grande, de uma empresa tão grande, os granjeiros, né? Tem tanta gente que mora no sítio e não tinha uma atividade secular, né? E hoje você sabe que eles sobrevivem disso também, né? Então é uma coisa muito grande, né? Mas muito benéfica e muito boa, que tem abençoado não só nós, mas muitas famílias. Muitas né? famílias. E como que é para você ver o seu filho Hugo à frente hoje da Avenorte? Há um orgulho muito grande, né? Que além, ele deve ter falado, né? Que além dele ser um dos diretores da Avenorte, né? Ele é o presidente da Unifrango, né? Que ele deve ter falado sobre isso também, né? Ele é o presidente da Unifrango, que a Unifrango é a união de todos os abatedores do Paraná, né? E também é vice-presidente da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABA. Na verdade, é uma sigla muito grande, a gente está resumindo aqui, né, Fátima? Isso, mas é isso aí, É né? isso aí, né? É isso aí, O importante é que ele está à frente, buscando crescer com a comunidade, com a família e com a empresa, né? Isso, e é um filho de ouro, todos três, né? Até quero ressaltar um pouquinho aqui, se eu puder, sobre os outros 2 filhos meus também, né? O Vitor é maravilhoso, um filho calmo, um filho tranquilo, muito trabalhador, muito parceiro do Hugo. Eles trabalham até de frente, uma sala do outro, se dão muito bem. E também é um pai de ouro, um esposo, precisa de ver exemplar. Nossa, a família dele é uma delícia estar junto, é muito bom, né? E um homem muito de caráter, muito de caráter. Prazeroso poder falar isso dos Prazeroso, filhos, né? E tem também a minha filha Bruna, né? Que é uma menina também de ouro, uma mulher cristã mesmo, né? E ela é interessante porque ela tem hora que ela quer ser minha mãe, né? E quando eu fico assim, às vezes um pouco debilitada, às vezes a imunidade é baixa, né? Pronto, lá vem ela cuidar. A minha geladeira fica cheinha de tanta vitamina, de tanta comida, de tanta coisa. Eu falo um pouquinho só, né? Não só ela, como, né, a Thalita também leva, como a Jéssica também já fica sogra, né? Todo mundo querendo te paparicar. Todo mundo, né? Isso porque você é uma pessoa especial. Vou fazer isso para você comer, vou fazer aquilo para comer. Ah, eu amo eles. Nossa, como eles são um luxo na minha vida. E ela
realmente se dedica e vem ali, e ela olha inclusive a minha funcionária, ela trabalha comigo já faz uns 25 anos, né? E daí as duas são assim, né? Daí ela fica Ela já fica te perguntando. monitorando quando ela funcionar. Sim, né? Fátima, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por dedicar esse tempo a nos conceder essa entrevista. Foi realmente muito importante para mim, para o Sobre Isso, para toda a equipe da Rede Cinturão Verde Televisão. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por vocês, com tantas mulheres na cidade, né? Vocês me escolher nesse dia, né? Porque eu sei que sempre vai ter alguém aqui, né? Para dar essa entrevista. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Espero que isso tenha sido positivo e cada um que assistir possa realmente tirar alguma coisa para si. Deus abençoe. A sua história é digna de ser contada. Amém. A história da Fátima é uma história com muita verdade, sensibilidade e propósito. Uma história construída com cuidado, fé e escolhas que seguem ecoando em cada geração. O que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.